Olá, crianças, a paz do Senhor para todos. Bom, espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem, graças a Deus. E não vejo a hora da gente poder estar juntos, matar a saudade e poder aprender juntos, né? Hoje a nossa aula vai ser por aqui e eu estou feliz por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês, de estar próximo de alguma forma. A história que a gente vai ouvir hoje, a história que vocês já conhecem. E aí, como vocês sabem, lá na Bíblia a gente encontra muitas histórias onde a gente aprende muitas coisas, né? Para os nossos dias. E essa história que a gente vai ouvir hoje, que a gente vai lembrar, ela é muito importante, porque ela é muito parecida com o que a gente está vivendo hoje. E aí vocês vão entender o porquê. Quando Deus criou a Terra, a gente sabe que Ele criou a Terra, criou todas as coisas, e Ele criou a gente para ter um relacionamento com a gente, para a gente ser amigo, né? E por causa do pecado, da mentira do inimigo, ele enganou Adão e Eva, e aí essa amizade não pode mais existir, não é verdade? E aí por causa disso o pecado entrou no mundo, o pecado da desobediência, e se transformou em tantas outras coisas. Começou a haver maldade, morte e várias outras coisas ruins. E aí, crianças, quando Deus ele criou a gente à imagem e semelhança dele. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus ele é bom, ele é amor, nele não há maldade. E aí, o que aconteceu? Depois que o pecado entrou no mundo, as pessoas começaram a ficar más. E isso entristeceu o coração de Deus. Até que um dia ele olhou e ele viu que essa maldade estava aumentando cada vez mais. E que os pensamentos das pessoas eram só em fazer maldades. E isso entristeceu muito o coração dele. A ponto de ele se arrepender do que ele tinha criado. Porque quando ele olhava pra gente, ele já não via mais bondade, ele não via mais amor. E ele ficou muito, muito triste, com o coração totalmente partido, em ver tanta maldade aumentando e se multiplicando. E aí, gente, isso é o que nós temos vivido hoje. Infelizmente, no mundo, a gente tem visto a maldade aumentando, a violência aumentando, as pessoas estão muitas vezes sendo mais egoístas, né? E o amor de muitas pessoas tem acabado. Mas olha só, quando Deus também estava olhando para a terra e vendo tudo isso, ele viu um homem, ele encontrou um homem que não era assim, ele era diferente. E esse homem vocês conhecem, esse nome é Noé. E aí, a palavra de Deus fala que quando Deus olhou sobre a terra e ele viu Noé, olha só o que ele falou de Noé. Ele falou que Noé era um homem íntegro, justo e que andava com Deus. Uma pessoa íntegra e justa é aquela pessoa que faz aquilo que é certo. Então Noé fazia o que era certo. Ele obedecia à lei, ele obedecia à palavra de Deus, os mandamentos de Deus, e ele também obedecia às leis dos homens, né? Ele fazia tudo aquilo que era correto. As pessoas, elas não podiam falar nada de Noé porque ele fazia aquilo que era correto. Além disso, Noé ele era um homem que andava com Deus. Então ele procurava conhecer a Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha uma amizade com Deus. Mesmo aquelas pessoas não ligando para Deus, mesmo elas vivendo no pecado, fazendo tudo que era ruim e que entristecia o coração de Deus, Noé, ele era um homem diferente. E quando Deus olhou para ele, ele pôde falar coisas boas a respeito de Noé. Por causa disso, gente, Deus decidiu então que destruiria a terra. Ele tinha se arrependido de tudo que tinha criado e ele estava profundamente triste em ver a maldade. Não foi para isso que ele nos criou. E quando ele decidiu destruir toda a terra, ele viu Noé e ele decidiu também que ele pouparia a família de Noé. Então a família de Noé seria poupada de toda essa destruição. Para isso, gente, Deus deu algumas ordens a Noé. E olha só, naquela época as pessoas viviam muitos anos. Vocês sabiam que Noé, ele tinha 599 anos quando Deus falou para ele que destruiria a terra e mandaria o dilúvio? Ele estava prestes a completar 600 anos. Isso é muita coisa. Você consegue se lembrar de alguém que viveu tanto tempo? Não, né? Não é comum. Hoje, a gente vê que as pessoas elas vivem menos. Antes, lá no início, quando Deus criou e tudo mais, os homens, as pessoas viviam muito mais. Então Noé já ia fazer 600 anos. Porém,
quando Deus viu toda a maldade que estava acontecendo na humanidade, ele decidiu que os homens não viveriam mais tanto tempo. Eles viveriam apenas 120 anos. Então, isso foi o que Deus ordenou e o que ele determinou que acontecesse. Então, agora, as pessoas já não viviam mais tantos anos. Elas poderiam viver até 120 anos. Por isso que a gente vê algumas pessoas que chegam a 105, 110, né? E depois isso diminui. As pessoas não chegam mais até 130, 140, 150. Naquela época elas viviam muito mais. Então, foi assim que Deus decidiu. E aí ele começou a dar as ordens para Noé construir essa arca. Agora olha só que interessante, gente. Naquela época tinha muitos anos que não chovia. Então isso parecia loucura. Imagina, tinha muitos e muitos anos que não choviam. E de repente Deus fala que vai mandar uma chuva que vai destruir tudo. Então, parecia loucura, mas Noé, ele decidiu acreditar na palavra do Senhor. Ele confiou na palavra do Senhor. E lá na Bíblia fala que ele fez tudo conforme o Senhor tinha falado para ele. Então, ele obedeceu cada detalhe, cada orientação. O que me chamou a atenção também é que Noé, ele não fez isso sozinho. Ele fez isso juntamente com os seus filhos, com a sua família. Então, a gente tinha Noé, a sua esposa, certo? E aí, eles tiveram mais 3 filhos. Então, eles tiveram mais 3 filhos, certo? Então, Noé, juntamente com seus 3 filhos, decidiram, juntos, eles começaram a construir a arca. E olha só, gente, o que eu achei interessante foi que os filhos de Noé, o nome deles era Sem, Cã e Jafé. Então, esses eram os filhos de Noé. Os filhos de Noé, eles decidiram obedecer aquilo que Noé tinha dito. Eles não ficaram questionando, eles não ficaram desprezando aquilo que o pai deles tinha falado, porque parecia loucura. Mas eles obedeceram. E aí Deus foi dando as orientações para que tudo desse certo, para que a vida deles fosse poupada. Então, Deus falou que essa arca, ela deveria ter medidas. Então, Deus orientou como que seria. Ela teria 135 metros de comprimento. O comprimento seria dessa ponta até essa ponta. Então, essa parte, o comprimento, ela teria que ter 135 metros. Isso é muita coisa, gente. E aí, para vocês terem uma noção, eu quero desafiar vocês, juntamente com a família de vocês, a medirem 1 metro. Então, vocês vão pedir a ajuda de alguém aí e vão marcar 1 metro, ou na parede, ou no chão, em algum lugar, para vocês entenderem o tamanho, certo? E aí, depois você vai pensar, são 135 metros, é muita coisa. Eu imagino que seja, talvez, mais ou menos, do tamanho da rua onde a gente mora. Mas eu acredito que talvez ainda seja maior. Então, seria mais ou menos para a gente ter uma noção. Suponhamos que seja do tamanho dessa rua que a gente mora. Já é muito grande. E isso foi apenas o comprimento. Ele também falou da largura. Essa largura seria daqui até aqui, né? Esse lado. E esse lado deveria medir 22 metros e meio. Também bastante coisa. E para finalizar, ele falou que a altura, que era do chão até o teto, deveria ter 13 metros de altura. Para você ter uma noção, a parede mais ou menos aí da sua casa, ela deve ter em média uns 3 metros de altura do chão até o teto, mais ou menos. Só que a arca, ela deveria ter 13 metros, então ela era bem mais alta. Deus também falou que essa arca deveria ser dividida em 3 pavimentos. Então a gente tinha aqui o subsolo, que era a parte do térreo, né, do chão, e mais 2 andares, um no meio e outro em cima, para poder separar os lugares onde os animais ficariam e organizar todas as coisas. Para além disso, gente, Deus também, ele providenciou os alimentos, né? Orientou que Noé guardasse todos os alimentos para que pudessem alimentar eles durante esse período, que seria de 40 dias e 40 noites. E aí, assim, Noé fez com seus filhos, construíram a arca.
e Deus ordenou que lá dentro da arca eles colocassem um par, ou seja, um macho e uma fêmea de cada espécie de animal. Por quê? Porque ele não queria que se perdesse a criação dele, né? Então começaram a entrar todos na arca. Olha só, gente, eu também descobri que durante esse período em que eles terminaram de construir a arca e o período em que eles começaram a organizar os animais dentro da arca, durou 7 dias. Então foram 7 dias para colocar os animais dentro da arca, para organizá-los lá dentro e para que eles entrassem dentro da arca, certo? E aí, depois que eles entraram dentro da arca nesses 7 dias, no dia em que Noé estava fazendo 600 anos. Então, nesse dia em que ele fazia 600 anos, Deus ordenou que eles entrassem na arca, fechassem a porta, porque Deus ia mandar o dilúvio. E aí, assim aconteceu. Eles obedeceram tudo que o Senhor falou e começou o dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. Gente, para vocês terem uma noção, lá na Bíblia fala que na parte mais alta da terra ainda tinha 7 metros acima de água. Então imagina, as águas do dilúvio cobriram toda a terra. Não tinha nenhuma partezinha verde, nenhuma partezinha que tivesse terra. Estava tudo coberto por água. E por causa disso, todos os que estavam fora da água morreram, eles não sobreviveram. E aí o que acontece? Foram esses 40 dias lá chovendo sem parar. Depois dos 40, quando deu os 40 dias e 40 noites, Deus se lembrou de Noé, do que ele tinha prometido, e ele parou de mandar chuva, então parou de chover. E aí o que aconteceu? Quando parou de chover, ainda tinha muita água, porque tinha chovido muito tempo, né? E aí as águas foram começar a baixar. Nesse processo de parar de que eles entraram na arca até que as águas baixassem, lá conta que demoraram 150 dias. 150 dias é a mesma coisa que 5 meses. Então imagina, a gente tá em casa só tem 1 mês e pouco, né? Ainda não tem nem 2 meses. E eles tiveram que ficar lá dentro por 5 meses, pelo menos. Quando deu um bom tempo de que a água já havia parado de chover, Noé ele mandou uma pomba que saiu de dentro da arca. E aí ele entendeu que se essa pomba encontrasse algum lugar para ela pousar, ela ficaria por lá. Senão ela voltaria porque ela não tinha encontrado nenhum lugar para pousar. Ainda tinha muita água, né? E assim aconteceu. Na primeira vez que ele mandou ela não encontrou água ou não encontrou terra e voltou para dentro da arca. Depois de alguns dias, não esperou mais tempo, né? Para que as águas abaixassem. Ele mandou novamente pela segunda vez. E mais uma vez a pomba retornou, ou seja, ela não encontrou ainda terra, né? Passado mais dias, ele enviou a pomba pela terceira vez. E dessa vez, a pomba trouxe um ramo de folha. Ou seja, em alguns lugares provavelmente já estavam crescendo, né? Aquilo que tinha morrido, que eram as árvores, as plantas e tudo mais. Porém, Moisés ainda preferiu esperar mais tempo. E aí, gente, ele mandou a pomba pela 4ª vez. Na 4ª vez, porém, ela não voltou. Ou seja, ela encontrou um lugar para que ela pudesse pousar. E aí, só então, Moisés esperou mais um tempo. E aí, Deus disse para ele que ele poderia finalmente sair da arca juntamente com a sua família. Só depois que Deus disse para ele que ele poderia sair, foi que ele realmente saiu da arca juntamente com a sua família. Então todos começaram a sair da arca juntamente com os animais. E aí, gente, sabe o que é interessante? Depois de tudo isso, Noé decidiu fazer um altar de adoração para Deus. O que seria um altar de adoração, né? Hoje o nosso altar de adoração é o nosso louvor, é a nossa adoração que a gente dá para Deus. Então são os hinos, as palavras de amor que a gente diz para Ele, os salmos. Tudo isso são formas de adoração. E Noé decidiu louvar e adorar a Deus porque ele tinha livrado eles da morte, da destruição, né? O Senhor poupou a vida deles. E aí, gente, o que acontece? Depois disso, o Senhor fez uma aliança com Noé.
E essa aliança vocês conhecem, vocês já sabem qual é. Deus falou que nunca mais destruiria a terra com água. E aí ele decidiu colocar no firmamento, ou seja, no céu, um arco que lembraria a Deus e a Noé que ele nunca mais destruiria a terra com água. Esse arco é o arco-íris, né? Que a gente conhece, que a gente acha lindo. E aí até hoje, quando chove, geralmente a gente consegue ver o arco-íris lá no céu e a gente se lembra da aliança que o Senhor fez, da promessa que ele fez e que ele cumpre até hoje essa promessa, certo? Gente, o desafio hoje da nossa aula era que a gente entendesse a importância da nossa família estar unida. E aí eu queria que vocês pensassem junto comigo. A família de Noé, eles decidiram ficar unidos, né? Os filhos obedeceram ao que Deus tinha falado, todos eles se uniram e obedeceram aquilo que Deus tinha ordenado para eles. E por causa disso, a vida deles, a família deles foi salva. E aí, eu queria que vocês pensassem junto comigo. Quando eu penso, né, em uma família unida, eu entendo que a nossa família, ela precisa estar firmada em Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus é a nossa rocha. E que se uma casa for construída sobre a rocha, podem vir ventos, tempestades, e essa casa ela não vai ser destruída. Então, o desafio para a gente é que a gente esteja firmado nessa rocha que é Jesus. Como que a gente pode fazer para que a nossa família esteja unida e firmada sobre a rocha que é Jesus? A gente faz isso orando, lendo a Bíblia, tendo um relacionamento com Ele, aprendendo mais dele, adorando a Ele, como Noé fez quando eles saíram da arca em todo tempo, andando com Deus, assim como Noé fez. E aí o desafio que eu queria deixar para vocês então essa semana é que vocês, juntamente com a família de vocês, tirem momentos de oração juntos, que vocês possam orar juntos e ler a palavra juntos, porque é assim que nós alimentamos o nosso relacionamento com Deus, conversando com Ele, adorando, lendo a Bíblia. Então vocês não farão isso, e aí eu queria pedir que vocês tirassem uma foto ou registrassem esse momento de alguma forma e compartilhassem no grupo, para que a gente pudesse ter esse resultado, né? Para que a gente pudesse se alegrar por esse momento, pela família de vocês estarem unidas. Para além disso, existem várias outras formas, né? E aí, posteriormente, a gente também pode estar falando mais sobre isso. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, assim como eu. Estou com saudades, espero vê-los em breve. Fiquem na paz do Senhor.